Graças a Deus, gente. Amém. Gente, para mim é uma honra muito grande estar vindo trazer a palavra de Deus para vocês. E se vocês vieram nessa noite assistir um bom pregador, lamento de dizer, gente, não vai ser hoje, infelizmente. Amém? Mas se vocês vieram para ouvir a palavra de Deus, garanto que você vai sair saciado da palavra de Deus. Amém? Abra a Bíblia de vocês, vamos falar da palavra. Abra a Bíblia de vocês, a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso de número 15. Amém, André? Amém, Maria? Amém? 20:18, perdão, falei errado, gente. 20:18. Isso. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe, e disseram a Moisés: Moisés, se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Agora abrem Salmos 24, 3. Salmos 24, versículo de número 3. Quem tem o direito de subir ao monte do Senhor? E quem pode ficar no seu santo templo? Amém, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós pedimos nessa noite que haja fome, que haja sede, que nós possamos, Pai, sentir a presença de Deus e sairmos daqui saciados da Tua palavra, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, venha habitar em cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Gente, eu estava esses dias em casa, algum tempo atrás, assistindo uma ministração. E nessa ministração, o cara fez uma pergunta e essa pergunta me incomodou muito, sabe? Eu fiquei muito curioso por essa pergunta. E a pergunta que ele fez foi: quem serão os próximos governantes do Brasil? Sabe, não apenas em ser governante de um estado ou prefeito de uma cidade, mas sim governar debaixo de uma autoridade que o céu nos concedeu. Amém? E lendo o livro de Êxodo, justamente essa passagem, Deus falou muito forte comigo e Ele me fez uma pergunta. E Ele me perguntou: Lucas, para você, quem Moisés foi? E a gente vê o óbvio. Eu falei: Deus, para mim Moisés foi um libertador. E Ele falou: não, filho, ele não foi apenas um libertador, mas foi também um homem que conseguiu governar em tempos de crise. Vou falar um pouco sobre a história de Moisés para vocês. Pode deixar o fundo. Moisés, ele nasceu no Egito. Moisés, ele era hebreu, porém ele nasceu no Egito. Antigamente no Egito existia dois povos. O povo hebreu e o povo egípcio. E na época em que Moisés nasceu, estavam sendo perseguidas as crianças estavam sendo perseguidas. Então a mãe dele, como um instinto de proteção, pega ele, coloca ele num cesto e coloca ele num rio. E o rio faz os seus caminhos, as suas trajetórias e chega até a princesa do Egito, que era a filha de Faraó na época, né? E a filha de Faraó, ela se encanta pelo menino, se encanta por Moisés. Ela se apaixona por Moisés. Então ela resolve adotar Moisés. Então ela adota Moisés. E ela adota Moisés e agora Moisés cresce no palácio do Egito. Moisés, por ter crescido no palácio, é considerado um príncipe egípcio. Ele é considerado um príncipe egípcio. Certo dia, Moisés caminhando, Moisés tomando um ar,
ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele, sabendo de suas raízes, ele resolve defender o hebreu. Então o que ele faz? Ele mata o egípcio. E agora ele, sabendo que as pessoas descobriram que ele matou um egípcio, ele agora tem que sair fugido do Egito. Sabe, agora ele sai como um marginal, como um assassino. Ele vai para uma cidade chamada Midian. Lá ele encontra uma moça, se casa, forma uma família. Já no capítulo 3 de Êxodo, eu estou caminhando sobre o livro de Êxodo. Já no capítulo 3 de Êxodo, Moisés está de boa, está tranquilo, está lá pastoreando ovelhas. Quando ele vê uma pequena sarça, uma pequena árvore pegando fogo, que no caso era uma sarça. Só que o mais interessante disso era que estava pegando fogo, porém ela não estava queimando. Então Moisés, curioso, ele se achega para ver o que era, o que estava acontecendo. E ele, chegando perto dessa sarça, dessa pequena árvore, eu gostaria que vocês lessem comigo capítulo 3 de Êxodo, verso de número 5 e 6. Êxodo 3, 5 e 6. Deus diz para Moisés: Moisés, pare aí e tire as suas sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que dá para se perceber neste versículo? Sabe, eu acredito que Moisés, ele não conhecia Deus. Porque no momento em que ele se encontra com Deus, Deus começa a se apresentar para ele. Então Deus diz para Moisés: Moisés, sabe aquele lá que você ouviu falar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Então, sou eu. Daí no momento Moisés cobre o rosto, né, de medo. Mas o que mais me encanta é que um hebreu, ele não conhecia Deus. Um hebreu era considerado filho de Deus, porém ele não conhecia Deus. E por que isso acontece? E eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Moisés, ele nasceu no Egito. E ele cresceu no Egito. Vocês sabem qual que é a representação do Egito? O Egito, ele representa o mundo. Porque o Egito era lugar de escravidão. Sabe quantas pessoas estão presas, estão sendo escravas do mundo? E Deus, ele não se revelava no mundo, ele não se revelava no Egito, e ele não se revela no mundo. Por que tem muitos jovens no nosso meio que estão na igreja, fazem parte de ministério, porém não conseguem ter um encontro com Deus, não conseguem conhecer a Deus? É porque eles estão na igreja, mas ainda estão com um pezinho no Egito, estão com um pezinho no mundo. É impossível você chegar até Deus estando no mundo. Mas vamos continuando. Depois que Deus se apresenta a Moisés, vem o chamado de Moisés. Eu gostaria agora que todos vocês fechassem seus olhos. E eu queria que vocês viajassem comigo agora. Você está aqui no culto, só que de repente acaba o culto. E então agora você tem que ir embora, tá todo mundo embora, e você tem que ir também. Então você vai em direção ao seu carro, à sua moto, você vai em direção à sua casa. E aí você se depara com um homem. Você não conhece esse homem, mas você percebe que este homem tem algo de diferente. Ah, meu amigo, o rosto dele brilha. Os cabelos dele são como chamas de fogo. E aí ele te pede:
para fazer uma coisa para ele. Ele fala: filho, tem milhares de filhos meus morrendo de overdose agora. Outros milhares de filhos meus sendo assassinados por drogas. E tem outros milhares batendo o carro por causa de álcool. E eu preciso que você vai salvar este povo, esses meus filhos. E a pergunta que eu te faço neste momento é: qual seria a sua resposta? Olha para a resposta de Moisés. Capítulo 3, verso 11 e 12. Mas Moisés perguntou para Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? E Deus responde: eu estarei com você. Meu amigo. Sabe, eu chamo isso que Moisés fez de obstáculo. E o primeiro obstáculo de Moisés foi: eu sou pequeno, eu sou incapaz, eu não sei fazer. Mas Deus diz para ele: cara, você não vai estar sozinho, eu vou estar com você. Segundo obstáculo, capítulo 3, verso 13. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Segundo obstáculo de Moisés. Moisés, ele queria apresentar um nome de efeito. Ele falou: Deus, quando eu chegar lá, o que eu falo para eles? Sei lá, talvez o nome de um super-herói, Batman, Robin, um nome de potência. Quantas vezes nós queremos chegar em alguém com o nome de efeito? Nós queremos chegar lá no nosso amigo e falar: cara, Gabriel Guedes vai estar lá na igreja. É legal isso? Muito legal. Mas a gente não precisa disso para chegar em alguém, cara, para convidar para a igreja. Deus está falando: cara, vai em meu nome, vai falando de mim. Terceiro obstáculo de Moisés, 4:1. Aí Moisés responde a Deus: Senhor, mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Ele acha que as pessoas não vão acreditar nele, enquanto Deus tinha acabado de falar para ele: cara, sou contigo. Quarto obstáculo de Moisés, é o último. Esse nós cometemos demais. 4:10, capítulo 4, versículo 10. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Esse é um obstáculo que nós colocamos. Ah, Deus, mas eu não sei falar. Ah, Deus, mas eu tremo, eu travo. Gente, vamos ser sinceros. Se fosse por essa lógica, eu não estaria aqui ministrando para vocês. Se fosse por essa lógica, o pastor Douglas não teria se tornado quem ele se tornou hoje. (11 e 12). Vai e eu falarei o que deve fazer. Deus diz a Moisés. Daí no capítulo 5, Moisés vai falar com o faraó. No capítulo 6, Moisés está desanimado e Deus anima Moisés a falar com o faraó novamente. Do capítulo 7 ao 12, vem as pragas. E a última praga é a morte do primogênito egípcio. E aí começa a missão de Moisés, porque agora ele sai do Egito e entra no deserto. Sabe, Moisés, ele começou a governar no deserto. Moisés, ele não foi chamado para governar numa grande metrópole.
Moisés ele não foi chamado para governar num lugar que tinha saúde boa, que tinha estudo bom, não. Ele foi chamado para governar no deserto. No deserto. Amém. Aí no capítulo 20, em que nós lemos, Moisés está prestes a subir no monte. Aí o povo olha para Moisés e diz: Moisés, fale você conosco. E não deixe que Deus fale conosco para que a gente não morra. A gente não vai subir no monte. Sabe, aqui eu enxergo dois tipos de pessoas. Pessoas que andam pela perspectiva do povo e pessoas que andam pela perspectiva de Moisés. E qual que é a diferença? Vou falar para você qual que é a diferença. A diferença é que Moisés ele subiu no monte e o povo ficou embaixo. Eu não sei se você conhece a história, mas quem ficou embaixo levanta um bezerro de ouro. Por quê? Porque o ser humano tem essa necessidade de ter alguém no governo. Então certo dia eles olham um para o outro e falam: cara, Moisés faz tempo que não vem, deve ter morrido, vamos levantar um Deus, vamos levantar um ídolo. Quando o maior problema da nossa geração é justamente isso. Nós temos levantado ídolos porque nós não temos coragem de subir no monte. Aleluia, Deus. Sabe, então alguém sobe no monte, recebe uma palavra e nós ficamos embaixo esperando ele vir pregar para mim. Alguém sobe no monte, recebe uma canção e eu fico embaixo esperando ele vir cantar para mim, enquanto Deus está falando: cara, você tem acesso a isso também, você pode subir também. Mas não, eu escolho ficar embaixo, levantando ídolos. Aleluia. E Deus está fazendo uma pergunta nessa noite: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Eu não sei se você percebeu, mas tudo aquilo que nós levantamos como ídolos na nossa geração, na nossa igreja, são pessoas que caminham com a gente, são pessoas que a gente acompanha na internet, são pessoas que a gente curte uma música. Sabe, não tem nada de errado em eu sentar e eu aprender com alguém, não tem nada de errado nisso. O problema é quando eu substituo Deus por essa pessoa. E aí está o maior problema. Você sabe por que Moisés ele precisava subir no monte? Porque as palavras que ele precisava para governar estavam lá em cima. Existe uma grande diferença de quem sobe e de quem fica. Ei, dá para você entender isso, cara? Quem fica embaixo, ele começa a ver o que? Os trovões, o relâmpago, ele começa a ver o monte fumegar, cara. Mas Moisés ouviu a voz. Dá para você entender, cara? Atrás do fogo em que nós estamos vendo, atrás dos trovões em que nós estamos vendo, existe uma voz. Só que essa voz, ela não é manifestada aqui embaixo, cara. É manifestada quando eu subo no monte. Os jovens nessa noite estão recebendo uma convocação, cara. E a convocação que Deus tem nos feito é: subam no monte. Vocês estão acostumados demais a ver o fogo. Vocês estão acostumados demais a ver os trovões. Mas a pergunta é: qual foi a última vez que você ouviu a voz? Forte, né, cara? Isso é forte. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por que tem muita gente fraca em nosso meio? É porque existem pessoas que têm muita visão, mas não têm audição. E eu acabei de falar aqui, a palavra de Deus diz que a fé ela vem por ouvir, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Eu já contei isso aqui para vocês, mas eu vou contar de novo porque isso é uma coisa que me edifica muito. E eu creio que vai edificar vocês
novamente. Jesus está indo para a cruz. Chega um sacerdote na sua frente e rasga as suas vestes. E pela cultura sacerdotal, quando um sacerdote rasgava as suas vestes na frente de um homem que estava apto para tal função, aquele homem estava recebendo o sacerdócio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus, antes de ir para a cruz, virou um sacerdote. Jesus está de braços abertos. E ele diz: está consumado. E o véu do templo se rasga de cima a baixo. Irmão, sabe o que estava acontecendo ali? Jesus estava passando para a humanidade o sacerdócio que ele recebeu. Isso quer dizer que nós não precisamos mais esperar alguém subir no monte para nós, não. Nós podemos subir. Nós não precisamos esperar alguém subir no monte e descer com a revelação para nós. Nós podemos subir. Sabe quanto tempo Moisés ficou no monte? Isso é para você entender, cara, que para ouvir a voz de Deus vai te custar tudo. Para se envolver com isso vai te custar tudo. Mas Deus está falando para nós. Enquanto nós estamos levantando o ídolo na nossa geração, na nossa igreja, nós estamos perdendo tempo. Nós precisamos levantar e subir no monte. Existem palavras que Deus vai compartilhar com você só depois que você subir. Sabe, nunca se ouve tanto pastores jovens, líderes jovens, pastoreando. Sabe, existe um passar de bastão acontecendo, cara, na nossa geração. Isso não é apenas sobre uma unção que está vindo sobre nós, não é apenas sobre um cajado que está sendo passado para nós, mas sim sobre uma responsabilidade. Porque tudo que nós estamos vivendo hoje foi porque alguém plantou para que nós viéssemos colher. Porque a verdade é que nós estamos em tempos de colheita. Só que é chegado a hora em que nós vamos precisar plantar. E a pergunta que o céu está nos fazendo nessa noite: o que nós temos plantado? E sabe qual que é a realidade? Como vai estar o Brasil, nós sendo governantes? Como vai estar a tua cidade, você como líder? Como vai estar a tua igreja, você como pastor? Jesus é bom, cara. Ah, mas nós estamos em crise. Mas a igreja dele não pode parar, cara. Moisés sobe, recebe uma palavra. Deus podia ter entregue para ele embaixo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas Deus esperou ele subir. Sabe o que é mais engraçado? O que é mais interessante? A Bíblia vai dizer que um homem segue ele. E o nome deste homem é Josué. Quem virou o sucessor de Moisés? Josué. Isso é para você entender que quem deixa legado não é quem fica embaixo levantando ídolos, mas é quem tem coragem de abrir mão de tudo para subir no monte. Aleluia. Aleluia. Sabe, será que dá para você entender que embaixo do monte é um lugar que não sustenta a graça de Deus? Você precisa subir, cara. Ai, quanto tempo eu vou ficar no monte? Eu não sei. Mas Moisés, ele não subiu no monte para ter fama.
Moisés, ele não subiu no monte para ser um dos pregadores mais hypados da época, não. Ele subiu no monte para ouvir a Deus, cara. O problema é que nossa oração de hoje em dia é por tudo, menos por ouvir a Deus. Nós buscamos por unção, nós buscamos por fama, menos por ouvir a Deus. E um dia Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Moisés subiu para buscar uma voz. Aí o salmista vem nos salmos em que nós lemos, sabe, com uma colocação que se encaixa perfeitamente em Êxodo. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo templo? Sabe, é como se houvesse uma pergunta no meio de uma transição, no meio de uma passagem. É como se alguém tivesse subido no monte, tivesse feito uma história, deixado um legado e o tempo dessa pessoa passou. E agora alguém está olhando para esse monte e está se perguntando: quem será o próximo? Deus está fazendo essa pergunta para nós, cara. Quem serão os próximos líderes? Quem serão os próximos pastores? Quem serão os próximos avivalistas? Quem serão os próximos que vão encher estádio, cara? Quem serão os próximos que vão compor canções segundo o coração de Deus para tocar nações? Quem serão? Aleluia. Aleluia, Pai. Eu ministrei alguns dias aqui atrás, uma vigília, e eu enfatizei muito bem que nós precisamos ter tempo com Deus. Eu falei muito que nós precisamos ter comunhão com Deus. Por quê? Porque o que destrava o nosso destino profético é a palavra de Deus. Sabe, quando nós temos intimidade com Deus, nós ganhamos credibilidade no reino. Todos nós aqui, todos vocês, carregam algo de Jesus dentro de vocês. Só que Jesus, Elias, Moisés, Paulo, todos eles tiveram momentos em que eles tiveram que se ausentar de tudo para ouvir a Deus. Porque o que destrava o nosso destino profético é isso, é a palavra de Deus. Sabe, eu sou um cara uma pessoa que tenho tentado viver um avivamento nesses últimos dias. Tenho tentado mesmo. Tenho estudado muito sobre avivamento. Mas eu vejo que a nossa geração, a nossa igreja brasileira em geral, não está vivendo o avivamento ainda. Sabe, talvez a gente esteja em rota de colisão com o avivamento, mas ainda não estamos vivendo o avivamento. Por quê? Porque avivamento não é sobre nós virmos em uma igreja e falar em línguas, não. Avivamento bíblico é aquele que muda uma cultura. Jesus é exemplo disso. Por quê? Porque no meio de uma igreja, Jesus ele levantava alguém que tocasse a música. No meio de uma igreja, Deus levantava alguém que tocasse a moda, e aí surgia um avivamento, porque atingia todas as esferas da sociedade. E é isso que é um avivamento. Quando atingimos todas as esferas da sociedade. No meio de uma igreja, Jesus levantava alguém. Guarde bem o que eu vou falar para vocês agora.
Existe uma onda de criatividade vindo sobre nós. Existe uma onda de criatividade vindo sobre a nação brasileira, sobre a igreja brasileira. Pessoas que foram chamadas para fotografar, para pintar, para dançar, para tocar, para cantar, para pregar. E por que Deus está tocando essa galera? Guarde bem o que eu vou falar para vocês. Porque existem lugares que tua dança vai, que a minha pregação não vai. Existem lugares e que tua pintura vai, que as cordas do meu violão não vai. E essa é a realidade. E tem algum problema nisso? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que tudo que for fazer, faz em nome de Deus. E se está falando de Deus, é uma mensagem de Cristo. E se é uma mensagem de Cristo, pode salvar alguém, cara. Dá para você entender que esse convite para subir no monte não é apenas para mim, não é apenas para o pastor Douglas, não é apenas para o meu pai, não. É para a igreja inteira, cara. Existem ouvidos que estão preparados e adaptados para a sua linguagem. Você vai alcançar ouvidos preparados e adaptados para a sua linguagem. Aleluia. Por muito tempo nós aprendemos que pessoas só podem se converter através de uma pregação como essa. Pessoas só podem se converter através de uma canção, mas não. Pessoas podem se converter através de todos nós. Esse convite para subir no monte, ele é geral. Subam no monte. Não é mais tempo de nós ficarmos em nossos quartos observando quem está pregando, quem está cantando e passarmos a nossa vida inteira analisando apenas isso, vivendo apenas isso. Sabe, tem uma história que vocês conhecem, vocês já devem ter visto no TikTok, Reels, que o cara está dando uma palestra, ele está numa sala assim, o cara está dando uma palestra. E ele pergunta para as pessoas que estão ouvindo ele pergunta: qual que é o lugar mais rico do mundo? E aí um lá atrás fala Dubai. E aí o pessoal dá risada e ele fala: não é Dubai. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Por quê? Porque no cemitério existem canções que deveriam ter sido compostas, mas não foram. No cemitério existem livros que deveriam ter sido escritos, mas não foram. No cemitério existem pregadores que ia tocar a nação com a tua palavra, mas deixou morrer dentro dele o chamado que Deus deu. Sabe, eu complemento isso. Tem vozes que iriam ser ecoadas pelo mundo inteiro, mas morreu no túmulo. Amém? Deus não te chamou para ser apenas um telespectador. Amém? Deus não te chamou para ficar apenas assistindo. Amém? Deus te chamou para ser parte ativa no projeto dele, gente.